voltamos com o nosso Jogo das Damas e com uma entrevistada super especial, né, Fábio? Vai ser, inclusive, a Fábio já preparou pra gente lencinhos. Eu já falei, vou pegar um lencinho antes de começar, porque vai ser necessário. Porque vai ser um papo de comadre. Não é à toa que a gente tá com chimarrão e com uma entrevistada super especial pra gente. E acho que pra ela a gente também é um pouquinho especial. Você vai conhecer um pouco da história da Márcia. Seja bem-vinda, amiga. Muito obrigada. A honra, né, toda minha de estar aqui nesse programa. Saber que essas amigas de longa data estão estreando nesse novo formato. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu vou chorar. Chore não, calma. Chore não. Vamos falar, vamos pedir pra ela se apresentar. Pelo jeito eu vou meio que conduzir o programa hoje, porque alguém vai ficar só chorando e tomando chimarrão, mas tá tudo bem. Bom, vamos falar da Márcia. É difícil, mas eu vou tentar falar um pouquinho, porque acho que é mais tranquilo falar dos outros, né? Mas a Márcia é a filha caçula de uma família de 12 filhos. É muita gente. É muita gente. Vocês conhecem um pouco da minha família, sabem o alvoroço que é. Mas desde sempre a minha família foi a base, né? Meus pais, seu Amadeus e Dona Ana, acho que educaram muito bem. Já são falecidos, né? Há 22 anos, mas a gente ainda guarda a memória, né, dessa vida assim em família. E claro, né, não poderia deixar de dizer que eu também sou a mãe do Pedro Henrique, né? Alguém que já me acompanha. Um jovem. Hoje? Um jovem homem. Homenzarrão. Exatamente. Hoje, quando eu olho assim, vejo que o tempo passou muito rápido, né? Já é um homem, um adulto feito. Mas para mãe sempre ainda vai ser um neném, né? É isso, eu acho que no mais a gente vai conversando no decorrer desse programa. A gente vai. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com a história de vida da Márcia. Somos da Conexão, o seu novo canal de televisão, e que bom que você já está conosco. Então, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos para que eles também possam receber no conforto da sua casa e no seu celular o melhor da nossa programação e dos nossos programas regionais. E além dos melhores programas regionais, programas da sua cidade, você recebe mais 100 canais, com muita informação, música, esportes, lazer, tudo que você gosta da TV aberta em um só canal. Certo, gente? Então, olha, faça parte da nossa Conexão TV. Troque sua anteninha por internet de qualidade. Para isso tudo, de forma gratuita. Você vai mandar um WhatsApp agora neste número que está aqui no vídeo e nós vamos cadastrar você. Você vai receber nossa programação na sua televisão, no conforto da sua casa e também no seu celular. Voltando, mas eu já vou assim, pode dar o chimarrão pra mim também, que eu vou estar querendo, tá? Nós estamos só de comadre aqui, tá? As né? duas ali, vai e volta, e eu aqui assim... Eu tenho um problema. Eu sempre acho que tá na minha vez. Acho que eu vou pegar a térmica pro meu lado, que eu controlo, sou controladora. Pra você, um pra mim, pra você. Tá certo, não, mas não aconteceu isso. Não. Foi só uma pra mim, uma pra você, uma pra mim, uma pra você. Não veio pro você aqui desse canto. Vamos fazer a roda. Vou fazer certo. Vamos fazer a roda. Agora me chama a atenção se eu errar ou... Tá, então eu chamo, pode deixar. Vamos continuar, então? Vamos continuar. E agora vamos saber um pouquinho mais da Márcia. Eu vou falar uma particularidade, né? Eu falei que a gente vai chorar hoje. Eu sempre falei isso pra Márcia, mas que agora eu vou falar abertamente ao público. A Márcia, pra mim, sempre foi uma inspiração. E é por isso que a gente resolveu trazer ela aqui hoje, para mostrar para vocês também por que ela é uma inspiração para nós, né? E vocês vão entender que ela é realmente uma inspiração. E ela é uma inspiração, principalmente, assim, em se tratando de conciliar a vida doméstica, vamos dizer assim, com a vida profissional, com a vida acadêmica. Porque quando eu penso, ou quando eu escuto alguém dizer assim, mas eu não consigo estudar, mas eu tive filho, agora eu vou ter que parar isso. Cada um, respeito cada um as suas limitações, a sua realidade. Mas, gente, vocês vão entender que quando eu penso assim, tá difícil, eu lembro da Márcia. Eu falei, gente, com toda a história de vida da Márcia, por tudo que ela passou,
não dá para desistir e não dá para dizer, ai, não vai dar certo, ai, não vai conseguir. Vocês vão entender por quê, né? Acho que eu vou pegar o lencinho depois Pode disso, pegar. né? Pode pegar, nós estamos Então, com o lencinho preparado. A Márcia é uma inspiração para mim de vida, como mãe, como mulher e também como profissional, né? E na vida acadêmica. Eu gosto muito dessa parte pesquisa, acadêmica, né? de pesquisa e tal. Então a Márcia é uma importante referência para mim, né? Amiga. Como pesquisadora. Ô, amiga, desse jeito, ó, né? Eu vou até ficar com o lencinho em mãos pega aqui. ali, então, né? Gente. Amiga, conta um pouquinho pra gente da tua história. A gente falou ali, né? Do Pedro Henrique e tal, né? Que já é um homão e tal. Mas o Pedro Henrique chegou quando você estava na graduação, né, amiga? Foi. Tá, acho que vamos começar do Começa começo. do começo? Vamos falar um pouco da família que a Márcia falou ali, que é Verdade, a verdade. base. E a gente que conhece sabe que é uma base Forte. uma base doidinha e uma base de muita inspiração para Muita quem inspiração. conhece. Vamos falar um Aham. pouquinho sobre a família Alves Chaves. Bom, primeiro, Fábio, não sei nem o que te dizer em relação a esse desabafo ou essa tua forma de me enxergar. Agradeço. Eu acho que quando a gente vai construindo a história, a gente vai fazendo muitas coisas no automático. Nem sempre a gente olha assim como um exemplo para os outros. Espero que a minha história, de alguma forma, possa tocar algumas pessoas no sentido de serem resilientes, né, para algumas situações e não deixar a peteca cair, né? Bom, a minha família foi construída, né, quando o meu pai veio lá da Bahia com 15 anos, né, conheceu minha mãe aqui no Paraná, uma mulher linda, né? E aí constituiu uma família, claro que assim com muitas dificuldades financeiras. A gente sempre morou, né, na zona rural, então até meus 17 anos eu era aquela moleca, tomava banho no rio, subia em árvore. E a partir dos 17, então, que coincidiu, né, foi o ano que eu passei no vestibular aqui na UTF-PR. E também foi o ano que eu perdi meus pais. Então, o meu pai já vinha sofrendo com um câncer, isso em 2004, né? Há 2 anos, faleceu em julho e minha mãe, na sequência, em outubro do mesmo ano, veio a falecer também. Uma semana antes do meu aniversário. Então, me marcou muito também a perda, né, da minha mãe, pelo pouco tempo, na verdade, entre o meu pai ter falecido. Iniciando a faculdade, primeiro período da faculdade, e na sequência disso tudo, dias depois do falecimento da minha mãe, eu engravidei. Então, assim, foi... Vocês acharam que era assim, né? Facinho? Foi pancada em cima Foi de uma pancada. sucessão de acontecimentos Exato. importantes e carregados de dificuldades ali, né? Muitas. Pra digerir, vamos dizer assim. Muitas, porque eu tinha 18 anos, recém-feito 18 anos. Então, assim, eu era uma menina ainda, né? Fui conhecendo a vida, tendo sempre o meu filho junto comigo. Né? E aí, nesse período inicial da faculdade, eu, graças a Deus, tive também, né, o apoio da minha família. As minhas irmãs sempre me ajudaram, até hoje, né, me auxiliam muito ainda. E eu não parei a faculdade. Então, eu tinha pouca informação também sobre você poder fazer as atividades em casa, e eu fui conseguindo conciliar, tanto que eu me formei no período certinho, né, da graduação. Você teve uma rede de apoio muito importante, Com né? certeza, tive. Porque sem essa rede de apoio, provavelmente não teria conseguido concluir a faculdade no tempo certo, né? Que te deu todo esse suporte. Sim, isso, claro que hoje, se eu falo sobre isso, né, eu não posso deixar de mencionar um beijo, né, para Tereza e para Rosane, que são meus alicerces até hoje. Tudo que eu fui construindo realmente tem aí as 2 mãos, né, delas, porque realmente foram a minha rede de apoio e toda a minha família, na verdade, né, de alguma forma direta ou indireta me apoiou para que eu também não deixasse de estudar, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu acho que desde o ensino médio eu tinha uma facilidade, né, de conversar assim em público. E aí essas rotinas da graduação, pesquisa, foram também me encaminhando para a vida acadêmica.
Porque quando eu entrei assim na faculdade, eu confesso que não era uma coisa que eu já tinha assim como um padrão, eu vou ser professora. Não, as coisas foram se encaminhando para que eu chegasse na profissão. Claro que eu tive outros trabalhos também fora, né, da sala de aula, e acredito que hoje isso também, para mim, tenha sido muito bom para eu poder também, na sala de aula, explicar isso para os alunos, essa dinâmica, né, de viver A realidade, né, do mercado também. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo. A gente vai falar sobre o Pedro Henrique ainda. Calma lá. Eu procurei a Clínica Espásio por ter um conhecimento de muitos anos já com a Cristine e porque ela sempre me passou muita confiança. Fiz muitos orçamentos na cidade, em outras clínicas, mas o que realmente me agradou foi aqui, na Espásio Sorivento. Eu fiquei muito feliz quando a Rose nos procurou, além de ser minha amiga pessoal, eu conheço muito bem a história dela e eu sei o quanto ela desejou realizar esse grande sonho na vida dela, né? Que é melhorar a qualidade do sorriso dela, melhorar a autoestima. Ele é estético e também por questão de saúde, porque ao longo dos anos a gente acaba não tendo alguns dentes e eu acredito que isso reflete na frente. Então eu prefiro prevenir agora por estética e por saúde. Para mim foi um grande prazer em poder fazer uma condição em que coubesse para ela fazer esse procedimento e também para devolver a qualidade, né, do sorriso dela com uma excelente profissional que nós temos aqui na clínica. Hora da surpresa. Vocês têm noção do que é uma vida inteira, desde os 12 anos, ter os meus dentes quebrados, eles nunca foram iguais? Show de bola. Sorrisão. Parabéns, verdade, de verdade. Não... É meu dente. É meu dente. É teu sorriso? Agora é. De verdade. Ficou muito lindo. Nossa, Tine, obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Muito. Superou muito as minhas expectativas. Perfeito. Excelência. Excelência. E claro que nós estamos felizes em poder dividir esse sonho com a Rose, em poder suprir essa expectativa que ela tinha há muitos anos atrás. E você, né, que deseja também ter o seu sorriso renovado, que tenha uma expectativa, uma mudança de sorriso, com os seus dentes mais bonitos, nos procure. Nos procure que nós fazemos uma avaliação, uma condição que fique bacana e que fique dentro do seu orçamento. Muito obrigada. Voltando então para a gente saber um pouco mais, voltando à questão familiar, e agora vamos falar um pouco do Pedro Henrique, né? Que eu me lembro do Pedro Henrique, um tarequinho deste tamanho, quando nós conhecemos Márcia, né? E a gente também acompanha, né, um pouco desse crescimento desse menino homem já, né, amiga? Pois é. Para ver quanto tempo que a gente já se conhece, né? Deixa quieto. Porque vocês acompanharam também o crescimento do meu filho, né? E eu acho que essa mensagem... Ele já tinha uma carrada de tio por família, né? Aí as agregadas, né? Agora ganhou mais algumas, as tias né? postiças. Agora não, né? Nem lembro quanto tempo faz, mas alguns anos. A gente não vai calcular aqui porque... Não. Na verdade... A gente já debutou no quesito amizade. Isso. Então tá tudo bem. Isso. Na verdade, a gente vai se enxergando, no meu caso, à medida que os filhos também vão crescendo, né? Mas, assim, o Pedro, hoje, né, com 21 anos, então eu faço, às vezes, essas reflexões, não sei se é o tempo que está passando muito rápido, né? Ou se a vida, o cotidiano é assim mesmo, a gente não percebe, né?
Mas o Pedro nasceu, então, em 2005, num inverno rigorosíssimo, frio. Eu lembro que até hoje, assim, foi acho que o dia mais frio do ano, né? Eu fui mãe solo, né? Eu não tive, assim, a presença do pai, mas eu acho que o Pedro ganhou 2 outras mães nessa... Claro que não é uma troca, né? Mas a vida acabou presenteando ele com outras pessoas no convívio. Então, desde o início, assim, eu também tive que aprender. Toda mãe tem aquela história, né? Quando nasce o filho, nasce uma mãe. Sim. Pronto. Comigo não foi diferente. Eu fui aprendendo, apesar de já ter meus sobrinhos. Quando você tem um sobrinho, né? Chorou, você entrega para a mãe. No meu caso ali, chorou, eu mesmo tinha que dar conta, porque eu era a mãe. Então, foram momentos difíceis, assim. No início, como eu falei para vocês, eu não parei de estudar. Não tinha carro, ia de busão para a faculdade, né? Aí eu fazia, né, tirava todo o leite ali para ele ser, durante a manhã, pelo menos, ter ali para ser amamentado, mas ele não tomava aquele leite que eu tirava, o bicho era enjoado já. Aí, desde cedo, a gente já providenciou aquele mingauzinho da vovó. Graças a Deus, o Pedro nunca teve problemas com alergias, né, em relação ao proteína do leite. Que é uma coisa que acontece bastante também. Porque né? isso é muito recorrente, né? E aí foi crescendo, um menino saudável, forte. Em meio a isso tudo também, quando eu me formei ali na graduação, ele já tinha 3 para 4 anos. Eu já trabalhava na indústria e nesse meio tempo fui aprovada no mestrado, então mais uma vez eu tive que contar com a ajuda, né, da minha família, porque eu ia para Maringá, voltava. Então também foi difícil, porque eu nunca consegui, e eu acho que nenhuma mãe consegue ficar, né, tanto tempo assim com o filho, mas eu confesso que naquele momento eu não tinha muita escolha, né, porque ou eu dava uma guinada na minha vida, ou eu dava uma guinada na minha vida, eu não tinha muitas opções, né? E eu fazia muito isso pensando nele mesmo, né? Até aproveitar hoje. as oportunidades quando as oportunidades surgem também, né, amiga? Porque não é fácil. A gente sabe que entrar para um grupo de mestrado, né, Fabi, tem toda essa pegada de comprometimento. E ainda mais na área que você escolheu, a gente nem falou ainda dessa questão em qual área você atua. Na área que você atua exige muito de pesquisa, de dados, de laboratório, então tem todo esse movimento também, né? Muito. E isso foi sendo uma sequência, assim, de ações que foram realmente acontecendo, mestrado, doutorado, mas eu nunca deixei de aproveitar também como mãe, apesar das atividades que eu tinha. O Pedro Henrique sempre foi uma criança muito envolvida com o esporte, né, o futebol desde cedo, e por opção dele, não era nem algo assim que eu insistia. Então, desde os 7 anos, ele já queria fazer parte das escolinhas de futebol. Então, aqui em Medianeira, ele passou dos 7 até os 14 anos realmente envolvido com o futebol e com o futsal. É um excelente jogador, né? Inclusive. Hoje, com 1,91 m, ele faz jus à posição de zagueiro, né? E, assim, a profissão e o lado mãe, eu acredito que para quem é mãe, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível conciliar. E eu sempre gostei de estar na beira do alambrado, nas quadras, sempre acompanhei muito ele, torci, continuo torcendo muito, né? Porque hoje ele continua jogando, não de forma profissional. A gente viajou, a gente acompanhou o jogo dele pela TV lá, né, no Nordeste, assistindo e vibrando, todo mundo junto, inclusive, xingando. Foi. O Pedro teve, assim, a felicidade de, por alguns anos aí, iniciar, então, profissionalmente, né? Ele foi para o esporte, depois teve uma caminhada no Maringá, participou da Copinha, que foi, assim, para ele também, né? E para todos os meninos que estão, assim, uma experiência ótima. Foi para Coritiba. Então, eu tive a graça de poder também acompanhar ele em todas as fases. E como ele saiu cedo de casa, acho que amadureceu muito cedo, né? Com 15 anos já estava morando sozinho. Então, realmente, com 21 anos, hoje, ele é um homem, né?
assim, não só na fisionomia, mas eu Gatérrimo. mas tem um adendo aqui, tá? Elas são tias, então Gatérrimo. existe um ciúme maior ainda aqui. Né? Gatérrimo, lindo, educadíssimo. Ele é um menino incrível. Perfeito. Uhum. Então, Caprichou, né? eu acho que eu fiz bem meu serviço, né? E assim, né, eu acho que pra mim que sou mãe, eu me sinto muito feliz, assim, orgulhosa, né, de hoje ele já ter a idade que tem. Claro, passei por muitas dificuldades, ele também sentiu o peso disso, mas a gente continua sendo, acho que eu e ele, né, pessoas leves, de bem com a vida, que sempre pensam assim. Eu acredito muito nisso, né, quando Deus propõe, tem um plano pra gente, qualquer coisa que aconteça, se estiver nos planos de Deus, nada vai desviar, né, do que Ele realmente quer. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta falando sobre a Márcia agora profissional, acadêmica, né? Tudo isso que tem por trás dessa mulher. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo. Do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Há cidades que crescem e há cidades que inspiram. Aqui, oportunidades nascem todos os dias. A educação abre caminhos e transforma destinos. A saúde protege vidas e fortalece nossa gente. A infraestrutura constrói pontes para o futuro. O agro é forte e cada avanço carrega o orgulho de quem vive aqui. Prefeitura de Medianeira. Povo que realiza e cuida. Olha esse paraíso para quem ama look fitness. Na Moda e Forma, cada peça foi escolhida para valorizar seu corpo e te dar conforto de verdade. Tem conjuntos incríveis, modelagens que seguram tudo no lugar e cores que estão super em alta. Tecido de qualidade, zero transparência com caimento perfeito, do básico ao estiloso. Aqui você encontra o look ideal para treinar e sair pronta. Vem para Moda e Forma e sinta essa experiência de perto. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem. Maori,
esculpido pelo sopro da natureza. A gente falou ali sobre graduação, né? As oportunidades que você foi aproveitando ao longo do tempo, mas a gente não falou em que você se formou. Qual as suas O especializações? que tudo tu estudou? E tudo que tu estudou. A gente falou, área acadêmica, pesquisa, não sei o quê. Então conta pra gente um pouco dessa tua trajetória, amiga. Nós estamos realmente um papo de comadre aqui, né? Porque o chimarrão, ele tá Tá circulando, rolando, né? Tá, eu tô ganhando chimarrão agora. Agora já tá organizada a lista. Ó, já ronquei a cuia. Já cuia. Inclusive, saudades de um chimarrão, né? Não é? A gente nem falou de onde você veio, né? então, Onde é que você tá agora? Nós vamos pelo acadêmico, depois a gente chega lá. Vamos seguir. Vamos lá. Que também tá tudo conciliado, né? Tudo interligado. Tudo é a família, a vida profissional, a acadêmica, tudo é envolvido. É. E eu acho que esse que é o interessante, né? Quando tem verdade. essa rede bem estruturada. Bom, então eu sou formada, como eu falei, né? Eu passei no vestibular, aconteceu tudo isso, né? A minha primeira graduação, então, eu sou tecnóloga em laticínios. Na época, né, o antigo Cefet, porque eu entrei em na época do Cefet, Cefet. exato. Isso Aí, aí, quando eu realmente me formei, já era O TF. o TFPR. Existiam essas modalidades, né, diferentes do curso na área de alimentos. Tanto que hoje ele já voltou a ser tecnólogo em alimentos, mas na minha época ainda era dividido assim, né? Então eu estudava de manhã e pela manhã o curso ofertado era na área de laticínios. Então, Tu diz dividido laticínios e e carnes. carnes, né? É. Eram duas... À noite o curso tinha um outro foco. Por quê? Porque a região aqui é basicamente o que as indústrias, né, elas geram em torno dessas duas modalidades, na área de laticínios e na área de derivados cárneos, né? Então eu me formei e logo na sequência eu já fui aprovada, né, num mestrado. Então eu ia para a UEM, Maringá, na Estadual de Maringá. Lá era qual curso? Lá era Ciência de Alimentos. Então, ainda assim, continuei na área. Né? Isso. Na E área. trabalhei também com derivados lácteos. Na verdade, mestrado e doutorado foi assim. E nesse meio tempo, eu trabalhava na indústria, passei no processo seletivo para dar aula na UTFPR. Então, assim, eu saí de aluna, 2 meses depois eu era professora. Então, também foi uma virada de chave. Foi ali, nesse processo seletivo, que eu fiquei 2 anos no primeiro momento, 2009, 2010, que eu realmente comecei a fazer meu currículo. Né? Foi 2009 que a gente se conheceu, inclusive. Foi. Né? Que aí, Verdade, junto com isso também, eu estava fazendo uma formação pedagógica. Então, eu fazia o mestrado, fazia a formação pedagógica, que era aos sábados, quando eu conheci Juliane Flores. A gente se né? conheceu nessa formação na Que universidade. era todo sábado, ou a cada 15 dias. Todo sábado, eu acho não que lembro era, né? mais, todo sábado. Era puxado, assim, e Era o dia presencial. inteiro. Isso, Dia o dia inteiro. todo. O EAD não existia nessa época, né? Não. Acho que muito raro, muito Não. pouco. Tinha algumas coisas algumas de coisas, módulos mas de não- Moodle, né? Que era o... Isso. Mas Ah, mesmo é. assim era presencial. Era presencial. Eu acho que durou o quê? 1 ano e meio? 1 ano e meio foi. A gente Um começou ano em e meio. agosto de 2009 e terminou em dezembro de 2010. Vocês estavam pensando que a gente se conheceu na farra? Não. Não, a gente se conheceu estudando. Estudando aqui, as pessoas estudam também. Estudando. E aí, então, nesse meio tempo, dando aula, eu ia para Maringá e aos sábados fazia formação pedagógica. Esse meu contrato aí durou até 2010, então, em virtude mesmo da legislação, a gente não pode continuar, né, quando é processo seletivo. Eu saí em 2010 e aí continuei buscando outras oportunidades de trabalho. Na área de alimentos, um pouco mais difícil, devido à restrição mesmo da área, para você poder continuar na docência. Então, começaram a ter outros formatos aqui, né? Os cursos de jovem aprendiz começaram a crescer Nossa, na é época. verdade. E aí eu ingressei também, fui trabalhar com jovem aprendiz na indústria de alimentos, que já era mais, assim, o meu estilo de conteúdo.
Depois passei a dar aula no estado também, porque aí eu tinha formação pedagógica em biologia, então eu agregava algumas aulas no estado. Aí, já pulando para 2014, 2015, eu de novo passei nesse processo seletivo na UTF, fiquei 2 anos e já estava no início do doutorado. Então, também continuei no mesmo programa de pós-graduação, lá em Maringá, na UEM, tinha aquele mesmo formato e voltava. Por quê? Como eu estava trabalhando na UTF-PR, novamente eu fiz um convênio. Então, parte dos meus experimentos, como a Ju comentou, eu dependia muito de estar no laboratório. Então, eu consegui fazer muito dos experimentos aqui em Medianeira. Como deu super certo, né? Os caminhos se encaixarem do mestrado no período em que você estava na universidade, do doutorado, no período que você estava na universidade também, para conseguir fazer essa base aqui, a né? base da pesquisa, porque senão você também teria que estar ou em Maringá, na universidade lá, para conseguir conduzir isso também. Porque é necessário o laboratório. Na área assim porque a área de alimentos é uma área que envolve muito a química, a biologia, então você acaba tendo que ter esse direcionamento. Claro que existem algumas situações que não, mas a grande maioria, 85%, é num formato mesmo de bastante pesquisa em laboratório, né? E nesse momento, então, eu continuei aqui na universidade, fiquei mais 2 anos, meu contrato também conseguiu durar esses 2 anos. E aí eu estava quase terminando o doutorado quando terminou realmente o meu prazo na universidade. Aí eu fui me aventurar lá no Mato Grosso, em Cuiabá. Então segura aí que a gente já vai para o Mato Grosso depois do intervalo. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu. Vai construir ou reformar? Nós, da Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo, TV por assinatura e Watch Brasil. Viarnet Telecom. Tem Frimeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Frimeza, quem experimenta, recomenda. E a Cuia tá comigo de novo. Não sei o que tá acontecendo com isso daí, que a Cuia só tá lá, ó. Tá não, bom. já tá rodando. Tá rodando, eu já tomei já. Os bastidores ninguém vê, né? Não, tá bem. Agora a gente vai voltar pro Mato Grosso, né? Vamos dar um rolê aí do Mato Grosso. do Mato Grosso, rolê da ida do Mato Grosso. Como é que foi Como é que tu foi parar lá no Mato Grosso, então, Nica? Na verdade, a pessoa quando tá sem trabalho, ela vai caçar o que fazer. O que fazer.
né? Eu tinha um filho ainda com 9, 10 anos, precisava trabalhar. A boquinha nervosa para sustentar. Inclusive, Bem né? nervosa, inclusive. Jovenzinhos Nessa comem. fase, só não come reboco de parede, né? O resto. Aí eu comecei a pesquisar vagas de trabalho na área. E aí surgiu essa vaga de trabalho na FATEC Senai, que é a Faculdade Senai lá em Cuiabá. Aí, como eu tenho um irmão que mora no Mato Grosso, ele, na verdade, foi que mais quis, na época, que eu fosse para lá. Grande Mário. Não é? Fui para ver, porque eu sou assim, né? Eu vou ver o que vai dar. Melhor eu me arrepender depois do que não ter feito. Experimenta, né? Fui para lá, fiz o processo seletivo. Era uma boa oportunidade, né, amiga? Não era uma oportunidade Não. ruim, era muito boa oportunidade. Assim, era algo realmente... E se eu tivesse hoje, eu acho que eu teria crescido também, porque o Senai, ele é uma ótima... Uma instituição, exatamente, um crescimento muito bom de quem fica lá dentro. Aí eu fui, não conhecia Cuiabá, assim, de passagem, mas não de morar em Cuiabá. Fui, pensei comigo, eu moro longe, acho que eles não vão me chamar. Fui de ônibus, quando eu estou voltando, recebo um e-mail dizendo que eu fui aprovada. E que eu tinha, sei lá, tantos dias, 15 dias eu acho que Pra se organizar e voltar. Aí foi aonde a ficha caiu, eu falei, agora eu vou ter que ir embora. Eu fui, Mas era uma possibilidade, agora é real. É porque assim, eu teria a opção de falar, não vou? Teria, mas eu sou uma pessoa que eu me comprometo muito com as coisas que eu vou fazer. Então, já que eu tinha ido até lá, eu tinha vontade, pelo menos, de trabalhar lá, senão eu não teria ido. É libriana. Não é? Fui, aí assim, do dia pra noite, coloquei umas coisas dentro do carro. O marido da minha sobrinha veio do Mato Grosso, fomos de carro, se embrenhamos, né, para Cuiabá. Ela fala o marido da sobrinha, porque, gente, ela tem sobrinha da minha idade, da idade dela. Eu não vou falar a minha idade. Tem uns mais, né? Tem uns mais, tem os meninos que são mais. Mas ela é a nenê de 12, né? Então, faz jus, né? Normal. E aí, chegando lá, tive que correr atrás de apartamento, então toda aquela coisa. Só que assim... E a gente daqui acompanhando. E o Pedro Henrique não foi, ele ficou justamente porque eu precisava me ambientar. E era meio que época de meio de ano, assim, né? Dessa transição até de escola, né? Difícil. Exatamente. Então eu preferi naquele momento que ele ficasse até eu me estabilizar e ver certinho como seriam as coisas. Eu fui para lá em fevereiro. Na Páscoa eu vim para Medianeira e aí eu vi que não ia dar para ficar longe. Cuiabá, na época, uma cidade assim violenta, a gente que é acostumado aqui em Medianeira, cidade pequena, era uma outra realidade. Então eu já fui, em abril, decidida a voltar, mesmo sabendo que eu não ia ter trabalho aqui. Claro, foi uma experiência ótima eu ter ido para lá, aprendi muita coisa, porque eu fui justamente para ser coordenadora do curso na área de alimentos lá dentro da Faculdade Senai. Então, aprendi, fiz amigos, mas retornei. Então, eu fiquei lá um pequeno período, né? Acho que uns 3, 4 meses, mas já trouxe uma bagagem muito grande. Quando eu voltei à Medianeira, voltei sem trabalho. Aí, assim, não tinha vislumbrado nada. Aí fui me aventurar fazendo coisas assim do tipo convite de casamento, lembrancinhas, porque eu sempre gostei também dessa... Papelaria, digamos assim, né? As caixinhas com os brigadeirinhos. Isso! Comida ela vendia também, gente. Exatamente. Eu era entregadora. Eu usava... Éramos consumidores, Tá vendo que as entregadoras. amigas, elas não arredaram o pé da amizade, Nunca. né? Divulgava os produtos. Divulgava os produtos. Ajudava a vender. Tinha uma página... Gente, no Facebook eu tinha uma página. Até hoje eu tenho ainda, porque eu não consegui... Jura? Alguma coisa com amor, não é? Pontos. Pingo Doce? Pingo Doce. Pingo Doce. Pingo Doce. Pingo gente, pra ver, né? Quando a gente quer fazer dinheiro, a gente dá um jeito. E aí, ainda em 2016, 17, aí eu comecei a trabalhar na UDC, que é onde eu voltei a trabalhar como técnica de laboratório. Não era na docência, então fiquei ali
Mesmo com tudo que você já tinha de bagagem, né? Exato. De pesquisa, com títulos, Exato. você foi para E foi laboratório. a oportunidade que apareceu no momento. Eram poucas noites, mas era algo que, na minha cabeça, assim, são poucas noites, mas é garantido que eu fique ali. E aí, a instituição foi crescendo, foram abrindo outros cursos, e aí em 2019 eu já tinha defendido doutorado. Em 2018 foi quando eles fizeram o convite, aí eu saí, né, do laboratório e fui para a sala de aula novamente. De 2019 até 2024 eu fui professora, depois assumi a coordenação do curso de estética, que também era novo. Construí alguns anos aí, acho que ajudei, né, no que eu pude a instituição. Fico muito feliz também dos alunos que eu formei, das pessoas que eu conheci. Mas em 2024 aí minha vida assim deu uma outra virada de chave. Né? Sempre virada de chave. Sempre, Chaves. Fazendo virada de chave. Mas você vai contar essa virada de chave no próximo bloco. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Gente, só queria dizer que eu fui ludibriada porque ela tava tomando chimarrão na hora do intervalo. E olhou bem pra mim e falou assim, acho que era teu, né? E assim, ó. Mas eu já recuperei, tá tudo certo. Vamos pra Chaves, falando das viradas de Chaves? Ó, virada de Chaves. Então, quando foi agora essa virada de Chaves que te levou para outro estado novamente? Outros ares, né? Outros ares. Oh, que delícia. Aí, viu? Um pouquinho antes de 2024, eu tenho que falar, né? Eu já tinha toda essa trajetória, eu já tinha terminado o doutorado. Aí, não satisfeita com a minha vida, eu tava falando aqui porque a minha vida não é nem um pouco monótona, né? Ai, tava esquecendo desse pequeno detalhe. Não é? Aí eu fui me aventurar a fazer uma outra graduação. Tem isso no meio ainda. Né? Gente, quanta coisa. Não satisfeita já em sala de aula, nesse meio tempo também eu dava aula, porque assim, tem aquela história, mas você é professora ou você trabalha também? Você só dá aula? Pois é. Então, só dá aula. Eu não dava só aula, porque durante o dia eu também atendi uns projetos da Itaipu. Então, assim, na verdade, gente, minha vida nunca foi um negócio assim, eu trabalhava só dando aula, né? Eu sempre fazia outras coisas, porque também só dar aula, vocês devem imaginar que não é uma coisa tão fácil assim, né? Demanda muito tempo. Mas eu arrumava tempo, não sei como, da onde, mas eu dava um jeito, que como eu falei, a oportunidade aparece, a gente tem que abraçar ela, né? E não soltar, porque o outro pega. Exatamente. Então eu comecei a fazer um curso de farmácia, estudava durante o dia, continuava trabalhando à noite
naquele mesmo perrengue, estágios, afins, etc. E, gente, assim, só um adendo, eu acho que é muito importante falar. Todo esse movimento da vida da Márcia, fala assim, e a vida? A vida dá uma parada, né, amiga? Também. A questão de saídas, de viagens, então era tudo muito organizado, muito programado, até pra gente se encontrar enquanto grupo de amigas que existe desde muito tempo, pra poder todo mundo respeitar. E às vezes a Márcia fala assim, olha, não dá pra eu ir, porque eu tenho meus compromissos aqui, preciso focar nisso. E não foi uma, nem duas, e nem três vezes. Eu tenho isso, tenho aquilo, né? Foi. Então, tem que fazer escolhas. Momentos, né? Claro que assim, eu não deixei de viver. A gente continuou tendo uma vida social, claro, menor por conta de tudo isso que estava acontecendo. Mas eu acho que são fases da nossa vida que muitas vezes você vai acabar recuando, né, de algumas situações. É necessário. E na época, além de estar, então, tendo uma outra graduação ainda para me envolver, eu continuei estudando para concursos. E o meu foco sempre foi docência no ensino superior, em alguns momentos Instituto Federal também, porque os formatos de provas são diferentes. Então, eu continuei estudando para esses concursos federais. Me dividi ali no tempo, tanto que em 2023 eu fui para João Pessoa, que é onde eu moro hoje, inclusive, né, eu tive a grata felicidade de recebê-las na minha casa, né, no meu humilde apartamento. Na sua mansão, porque aquilo é tanto amor que, independente de tamanho, né, ele é amor. É pequenininho, mas é como coração de mãe, né? Sempre vai caber pessoas que querem a gente bem, né? Então, em 2023, eu fui para João Pessoa prestar um concurso na Universidade Federal da Paraíba. Concurso esse que realmente era muito específico. Você tinha que ter uma formação como farmacêutica, e eu já tinha terminado a graduação um ano antes, em 2022. E o doutorado, ele poderia ser na área farmacêutica ou em ciência de alimentos. Quando eu olhei a descrição, exatamente, a descrição daquele concurso, eu falei, eu acho que se encaixa um pouquinho comigo isso aqui, né? Claro que tinha, assim, né, toda uma questão, o concurso ele tinha uma especificidade que era para pretos, né, era a categoria ali especificada do concurso, o sorteio de vagas tinha caído naquela situação, mas a ampla concorrência, né, poderia participar, além de pretos e pardos também, a ampla concorrência poderia. E eu pensei, por que não? Né? Ou não já temos? Ou não já temos. E aí, assim, foi se encaminhando. Na verdade, os concursos, eles são bastante desgastantes, né? Porque são várias etapas, várias fases, aí você fica na apreensão, você só passa para a próxima fase, né, se tiver uma pontuação X. E aí eu fui vivendo um dia após o outro, fui preparada para estar até a última fase, mas fui vivendo um dia após o outro. Não aproveitei as praias de João Pessoa até então, porque o meu foco era estudar para o concurso. E aí quando foi o último dia da última fase, que eu devo ter ficado uma semana mais ou menos envolvida com isso, aí sim, né, eu fui desbravar um pouquinho de João Pessoa. Retornei, continuei minhas atividades normalmente aqui, dando aula, né? Comecei a trabalhar em Serranópolis também, né, na Unidade Básica de Saúde. Foi uma outra experiência para mim, porque eu estava sempre focada na área de alimentos e pesquisa. Quando eu cheguei assim nessa parte clínica, foi importante para mim também, para minha carreira hoje dentro do curso de farmácia, porque hoje eu estou dentro do curso de farmácia na Universidade Federal da Paraíba, trabalhando na área de alimentos. Então, tudo culminou para que eu realmente tivesse hoje nessa especialidade dentro do curso. Toda essa bagagem que você trouxe, né, da graduação anterior, mestrado, doutorado, dessa segunda graduação que tu fez também, te prepararam para esse momento, que você falou. Eu acho que deve dar uma sensação de, tipo, não tem, né? É para mim isso. Quando você lê naquele edital lá que tudo se encaixa para você, não tem como não ir atrás disso. Isso. E por incrível que pareça, quando eu li o edital desse concurso, eu falei, vai ser o último, porque eu já estava me sentindo bastante desgastada. Emocionalmente,
principalmente falando porque eu já tinha prestado outros concursos e eu batia na trave. Ficava em segundo, não era chamada. Sempre naquela situação do quase, do vice-campeonato. Sim. Então aquilo foi me deixando assim frustrada e eu falei, esse concurso vai ser o último. Eu sendo aprovado ou não faço mais concurso. Aí eu acho que Deus se cansou assim de tanto eu pedir, me lamuriar, que ele falou, vou deixar essa abençoada aqui, né? Passar aqui e aquietar aqui em João Pessoa, né? Claro que assim, se eu hoje pudesse escolher, talvez eu não teria escolhido uma cidade tão bonita quanto João Pessoa, que é uma cidade linda, né? Uma cidade que hoje está no foco, né? Todo mundo quer ir visitar João Pessoa. Quer ir morar em João Pessoa? Quer ir morar em João Pessoa. A gente volta de João Pessoa e fala assim, eu vou morar aí Alguns ainda. voltaram já querendo voltar. Como é que é? Voltaram pra cá, querendo voltar pra lá. Exato. Tem muita gente de fora morando na cidade e isso... E é uma cidade muito bonita, né? É uma cidade bem ainda... acolhedora. Uma capital com carinha de interior. Exatamente. Sou suspeita. É. A gente vai para o intervalo e a gente vai para o último bloco para falar um pouquinho sobre o que a Márcia sente depois de toda essa história. Aqui com o Brizotti, na Magia e Cores de São Miguel do Iguaçu. Acertei? É Brizotti ou Brissotti? Brissotti. Esse é um sobrenome o quê, Brizotti? É um sobrenome francês, mas passou pela Itália, daí se italianou aí e virou, era Brissot, virou Brizotti, e todo mundo fala Brizotti. E deu bom. E deu bom. Bom, nós estamos na segunda loja da Magia e Cores, a primeira nasceu em Medianeira. A segunda nasceu em São Miguel, como estava te contando, no auge da pandemia, nós abrimos a loja aqui em São Miguel e estamos aqui desde 2021 atendendo a comunidade de São Miguel. Muito bem. Quais as marcas que você atende aqui, Brizotti? Hoje nós temos, eu diria 60%, digamos, dos produtos vendidos aqui da Souvenir, né? Mas também temos a marca forte que é a Renner, né? Com os produtos da Renner, Anjo, tinta emborrachada, nós temos linha de esmalte da Brasilux, temos produtos para umidade, para laje, para... A umidade ainda é o grande vilão das construções? A umidade ainda é o grande vilão, né? As paredes ainda apresentam muitas rachaduras, muitas trincas e é onde que penetra a água, gerando a infiltração para a parede. Mas já tem solução, né? Agora, né? A solução, nós temos a tinta emborrachada, né? Nós temos várias marcas aqui de tinta emborrachada, tanto a Anjo como a Souvenir, como a Renner, né? Todas as linhas têm a linha emborrachada. E se o problema for laje, nós temos as mantas líquidas, temos os produtos destinados a emborrachamento líquido também, né? Destinados para combater a umidade. Sempre falo muito que vocês têm um tratamento diferenciado com os profissionais da pintura. Esse tratamento a gente acompanha muito Medianeira. Aqui e a nova loja Foz também, essa é uma característica de vocês. Sim, nós sempre que possível nós trazemos técnicos da indústria para dar um treinamento, né, para nossos pintores. Que hoje o nosso maior vendedor é o pintor. É ele que nos representa lá, é ele que aplica o nosso produto e com certeza, como um pintor bem qualificado, a casa vai ficar linda e maravilhosa. Bom, segunda loja então, Magia e Cores, que nós estamos conhecendo hoje na nossa programação. Eu tenho prazo de pagamento aqui, Brisa? Claro que tem, né? Tem crédito? Tem crédito. A loja aqui nós parcelamos no cartão e até... A quantidade de vezes, eu costumo dizer, cabe no bolso do cliente, né? Certo, muito bom. Muitas vezes, a quantidade de parcelas quem decide é o cliente, mas até 10 vezes a gente parcela aí sem problemas. Hoje conhecemos a Magia e Cores de São Miguel.
a Márcia tá com uma cuia de novo. Gente. Agora tá na vez, tá certo? Não, tá certo. O rolê da cuia tá certo. É um imã. A roda tá durando um bloco. Tá. Abre lá, vem aqui, papum, entendeu? Tá tudo certo. Agora, voltando então, Márcia, a gente contou toda a sua história de uma forma bem sucinta, né, amiga? A gente não precisou usar o lencinho, que a Fabiana principalmente conseguiu segurar a emoção. Aqui está a profissional, tá? Não é a sua amiga. Assim, ai, ela não é sensível. Eu sou sensível, gente. Muito eu posso sensível, não parecer, ela é. mas eu sou bem sensível. Ela é uma bruta sensível. Nós somos mas... librianas, né? As sensíveis. Eu já sou escorpião, então eu sou um pouco mais difícil. Mas é importante falar que as 3 são de outubro. De outubro, Tem sou dia isso 7, ainda. 11 e 25. Aí. Fechou o mês. O mês de outubro é lindo. É lindo, é belo. Voltando então, Márcia, você contou, né? A gente ficaria aqui falando de cada item, de cada momento, com uma forma muito mais esmiuçada, se fosse possível. Mas hoje, analisando tudo que você viveu, a gente estava falando no bloco anterior, tudo que você viveu, tudo que você estudou, tudo que você abdicou de vida também, até alguns momentos com o Pedro Henrique, como você vê a tua trajetória até agora? De tudo que você viveu, como é que você avalia? Sentimento, né? O que você sente, a hora que você para, e se tu pudesse parar, virar e olhar para trás, para todo o teu passado, para aquela menina de 17 anos que se viu sem os pais, grávida no início de faculdade, como é que você se vê? O que você diria para ela? Eu acho que se pudesse se encontrar, né, a Márcia de hoje com aquela menina lá de 17 anos, ela estaria muito feliz, né, com tudo que aconteceu. Claro que, mais uma vez, não foi nada programado, mas eu acho que tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, foi importante também para que não só o meu lado profissional, mas o meu lado pessoal e espiritual ele pudesse estar conectado. Eu sei que para muita gente é difícil você pensar em ser mãe e ser profissional ao mesmo tempo. Porque em alguns momentos você vai precisar abrir mão da companhia do teu filho, da tua família, para você profissionalmente estar se aprimorando. Mas eu acho que assim, quando você consegue manter um equilíbrio, quando você tem um objetivo de vida, porque no meu caso ali, o meu lado profissional, ele também tinha um reflexo no meu lado pessoal. Porque eu precisava pensar numa condição de vida melhor também, né, para o meu filho, para a minha família, até para mim mesma. E nesse caso, você não tem uma receita, ou assim, as coisas não vêm fáceis. E o caminho era estudar. Estudar. Hoje eu digo que assim, para mim a educação abriu portas, mudou a minha vida, porque realmente, com base em tudo aquilo que eu estudei, hoje eu consigo ser uma profissional, né, muito realizada naquilo que eu faço. Claro, eu ainda preciso continuar me aprimorando porque sala de aula exige isso. Mas assim, não tem, como a gente diz, um milagre. Deus também, ele concede as coisas, mas a gente precisa ir atrás, né, dessas situações, se colocar à prova. Acredito muito que a gente tem que ser determinado quando tem um objetivo, colocar aquilo como essencial na nossa vida e ir até o final, até você conseguir. No meu caso, o meu limite ali era aquele concurso. Desistir é uma opção? Não. Eu sou uma pessoa que costumo, por mais árduo que seja o caminho, eu vou até o fim. Se eu vejo que realmente aquilo não é para mim, aí depois eu desisto, mas... Sem tentar jamais, né? Eu tento, exatamente. Sabe o que eu acho legal, acho que de toda essa história, amiga? A gente é de Medianeira, que é uma cidade no interior do Paraná, uma cidade pequena, e que a gente tem uma universidade pública, uma universidade federal, que é uma porta de entrada para o sucesso profissional, e que hoje, né, eu estou fazendo uma pegada institucional para a universidade, inclusive, mas eu acho que uma oportunidade que a gente tem morando aqui de poder estudar, e a gente vê que os bancos, né, escolares, vamos dizer assim, que a universidade está com pouco aluno. Sim. Então, também eu acho que é legal você falar sobre a importância. Hoje você está na Federal da Paraíba como professora, acho que isso também é uma coisa importante falar sobre a importância de você estudar. Educação, né? Da educação. Base, né?
de buscar isso, de tentar se descobrir e aproveitar as oportunidades. Talvez não seja o curso que eu queira, mas talvez seja o primeiro passo, né, gente? E é importante falar que quando eu entrei aqui na universidade, né, para fazer esse curso, eu nem sabia o que era o curso na área de alimentos e também não era o meu objetivo. Inclusive, o meu primeiro vestibular eu fiz para jornalismo. Eu não sei se eu já contei isso para vocês. Mas assim, como na época era uma faculdade particular, eu realmente não tinha condições, né, de pagar assim, as mensalidades, porque eu gostava muito de escrever. E eu acabei me realizando também dentro do curso que eu escolhi, né, na área de alimentos, porque aí eu comecei a escrever artigos, então aquilo foi me realizando profissionalmente também, dentro daquilo que era a minha expectativa, né? De escrever, de contar, né? Exatamente. Eu só quero interromper um negócio, a gente falando de artigo, de não sei o quê. Eu sou outra alucinada por um edital, né? Eu não posso ver um edital aberto. Só colocar uma observação. Para vocês terem noção do quanto a pesquisa funciona no dia a dia, o ano passado nós fomos para a casa da Márcia e ficamos lá alguns dias, e daí era aquela coisa, né? A gente rateava tudo, né? Todo mundo ajudava a pagar tudo. E aí tinha horas que uma pagava não sei o quê, outra pagava não sei o quê, não sei o quê. Entrou em ação o quê? Uma planilha. Uma planilha elaborada com um método científico de divisão justa para todos. Então você vê que em todo lugar a gente pode aplicar. Como é que estava essa planilha esse ano? Que eu tive que fazer todas as contas separadas. Eu tinha ela guardada. Era com Fábio. Eu guardei. Estava no meu notebook, tá em casa. Olha, gente, sofri. Eu sou de humanas. Me deixaram para fazer conta. Mas aprendeu. Eu sou a pessoa que organizo. Agora, fazer a divisão de lucros e despesas não dá para divisão das despesas. Podemos validar esse método. Podemos validar, funcionou muito bem. Desculpa, amiga. Não, mas veja que até na vida pessoal a gente aplica isso. Aplica né? tudo. Né? Eu acho que a universidade pública hoje, ela tem tantas oportunidades até de bolsas, que assim, eu sinceramente na minha época eu não tive assim, principalmente porque também a universidade ela estava começando. Eu acredito que eu fui a primeira aluna de iniciação científica da universidade. Porque ainda esses projetos eles estavam começando, porque foi a virada, né, de Cefet para a universidade. E assim, hoje a gente percebe que tem essa contrapartida também de auxílios, né? Mas infelizmente a gente percebe que muitos adolescentes não estão nesse caminho, né? Não existe essa busca, né? Não, eu acredito que a nossa geração é uma geração que, até porque não tinha também rede social, eu acho que isso hoje influencia muito. Até nós, se for deixar, a gente fica muito tempo, né, em rede social. E eu lembro que eu ia para a biblioteca estudar, pegar livro, nem artigo científico. A gente tinha as revistas que o artigo científico vinha naquela revista física mesmo, e a gente lia ali, sabe? Era muito difícil você ter também acesso às plataformas que existem hoje, né? Com os artigos científicos, que hoje é tudo, até e-book, capítulo de livro, você encontra tudo na forma digital. Então, eu espero que esse retorno à educação, estudos, volte com essas novas gerações que estão vindo, né? A sala de aula para formar esses profissionais. Um dia eu vou me aposentar, vocês, espero eu, né? Vocês também. Queremos. Né? E aí vamos morar lá em João Pessoa, só curtir a praia. Queremos, inclusive. Muito. E aí, obviamente, eu espero que alguém assuma as nossas posições profissionais. E precisamos ter profissionais capacitados. Exatamente. Para isso, a gente precisa que agora essas futuras, novas gerações possam ir prospectando, né? Eu sei que, às vezes, a sala de aula, para esses jovens de hoje, não é algo que não cogitam. É cansativo, enjoativo, chato, monótono, mas é importante. Né? E eu acho que as IAs não vão tomar o lugar dos professores, tá? Porque tem até um videozinho rolando por aí, os professores olhando, assim, para as IAs. Quando que elas vão fazer isso? Assim, totalmente desgastados, né? Do tipo, querendo ansiosamente, né? Mas ainda é uma profissão que demanda a pessoa, o ser humano. É difícil, mas também é muito recompensador. Eu sou muito feliz hoje enquanto professora, também lá na universidade.
Pelo pouco tempo que eu estou lá, fui muito bem acolhida. Hoje estou assim num ambiente muito favorável para o crescimento também, pessoal, profissional. E espero encontrar esses meus alunos daqui de Medianeira, de lá, né, de João Pessoa, também trilhando seus caminhos e quem sabe numa sala de aula, né? Ocupando esses espaços, né? Com certeza. Professores precisam continuar. É uma profissão necessária para todas as outras, é a base de tudo, né? E que, infelizmente, no nosso país, nem todos, nem todas são valorizados da forma que deveriam ser, né? Não usamos lencinho. Pois é. Não usamos Consegui lencinho. me segurar. Conseguiu segurar. Mas a gente quer te agradecer muito. Passou rápido. O Kelvin já está me sinalizando há algum tempo que eu tenho que finalizar o bloco e finalizar o programa. Então, a gente quer te agradecer, amiga. Espero que daqui a um tempo a gente volte a conversar e que você venha me apresentando outras coisas que você está desenvolvendo lá também. Eu sei que tem novidades. Tem muitas coisas legais que a Márcia faz com as turmas de lá, que a gente acompanha. Então, obrigada de coração por você aceitar vir contar um pouquinho da sua história pra gente. Para os outros também saberem por que a gente admira tanto, né? Exatamente. Obrigada. Obrigada eu, né? Eu fico muito feliz de estar aqui. Realmente é uma roda de conversa, né? Porque em nenhum momento, assim, me senti entrevistada, porque esse nosso convívio aqui... ajuda bastante, né? Passa muito isso, né? Agradecer vocês e eu espero que esse programa aí ainda venha colher muitos e muitos frutos. Eu fico de lá assistindo, tá? Elas mandam o link, eu fico de lá só curiando, só assistindo. Curiando. Ela já tá falando que nem nordestino já, gente. Mulher. É difícil. Cuida, hein? Cuida. Oxi. Obrigada, amor. Obrigada eu que agradeço. de coração. Um cheiro, então, para terminar, um cheiro para vocês. E nos vemos por aí. Né? Fábio, amor. Obrigada. Mais uma Obrigada vez. por estarmos juntas aqui, né? E esperamos vocês no próximo Jogo das Damas. Até mais. Tchau.